Estamos de volta com o programa Sinap no ar e nesse quarto bloco vamos começar com as entrevistas com os presidentes aí da OAB dos estados, doutor Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito bem, são os 4 próximos blocos aí, né? Não percam aí, muito bom. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelos Sindicatos Advogados do Estado do Paraná. Hoje com convidados ilustres, presidente da OAB do Estado do Paraná, Cássio Lisandro Teles, também o convidado, Dr. Rafael Assis Horn, de Santa Catarina, presidente da OAB de Santa Catarina, e o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Ferreira Breyer. Muito bem. O tema proposto para essa conversa, esse debate, é as eleições diretas para presidente nacional da OAB, né? Uma situação que a nossa OAB ainda permanece e que ainda não é uma questão não resolvida. Já passo de imediato a palavra para o Dr. Cássio, né? Um cumprimento inicial, depois passamos para o Dr. Rafael e em seguida o Dr. Ricardo também. Dr. Cássio, por favor. Doutor Vitor Paes Loureiro Filho, presidente dos Sindicatos Advogados do Paraná, os nossos cumprimentos. Uma alegria estarmos neste encontro de amigos, né? Onde os 3 presidentes da região sul estão dialogando com os Sindicatos Advogados do Paraná sobre essa temática importante que é a reforma eleitoral na nossa instituição, na OAB, né? O processo de eleição direta de presidente e da diretoria do Conselho Federal é um dos temas que estão no debate atual. Existem outros, evidentemente, mas todos nós temos um consenso aí da necessidade de avançarmos e de promovermos mudanças nessa forma de escolher os nossos dirigentes. Mas eu quero, nesse cumprimento inicial, saudar aqui o presidente Rafael Horn e o presidente Ricardo Breyer e dizer aos advogados que nos assistem, às advogadas que nos assistem, que a região sul ela tem feito uma interlocução constante entre os seus 3 presidentes para tratar dos assuntos que dizem respeito à advocacia, uma vez que há muita similaridade nas formas de atuação da nossa profissão nos 3 estados, especialmente agora na época da pandemia. Todos nós temos conversado quase que diariamente, porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná enfrentam dificuldades de reabertura das unidades, enfrentam dificuldades de realização das audiências em ambiente telepresencial, e nós sempre temos procurado ajustar os nossos posicionamentos e temos sido muito felizes nas convergências aí, porque compartilhamos das mesmas ideias os 3 presidentes. Então, eu quero aqui manifestar a alegria de estar com o Breyer e com o Rafael nesse evento. Obrigado, doutor Vitor, e também a satisfação de mais uma vez encontrar. Muito bem, muito obrigado. Então vamos passando desde logo a palavra ao Dr. Rafael Horn, presidente da OAB de Santa Catarina. Tudo bem, presidente? Muito boa noite, satisfação, agradecendo o convite ao Dr. Vitor Paes Loureiro Filho, que gentilmente nos convidou e nos deu essa oportunidade de, mais uma vez, estar com meus grandes amigos, irmãos e colegas que estão neste desafio que é presidir a OAB durante a pandemia. Cássio Teles, presidente da OAB Paraná, Ricardo Breyer, presidente da OAB Rio Grande do Sul. Realmente, como disse o Cássio, num momento como esse, de pandemia, em um momento inédito na história recente da civilização, encarar um desafio como esse
representar a advocacia, que nada mais é do que a voz da cidadania, é um enorme cargo que nos coloca sempre conectados, como bem mencionou o Cássio, para encontrar as melhores soluções em prol da advocacia do sul do Brasil. Os pleitos realmente são similares e hoje nós debatemos um tema muito importante para o sistema OAB, que é a questão das eleições diretas, mas, como disse Cássio, provavelmente Breyer concordará, talvez num momento como esse não seja nem de perto o maior desafio nosso, quando nós vemos aí fóruns fechados, a dificuldade de acesso ao sistema de justiça, em que a cidadania e a democracia se mostram afetadas diante de uma situação pandêmica em que servidores do judiciário, magistrados, muitas vezes até protegidos pelo manto da estabilidade, acabam não ficando sensíveis a essa demanda da advocacia no sentido da retomada dos trabalhos presenciais dos fóruns e tribunais. Então, dizer que tem sido realmente angustiante, eu acredito que a palavra mais correta é angustiante, o exercício da profissão, por todos os colegas e, principalmente, angustiante a missão de presidir a OAB num momento tão difícil. Então, Vitor, obrigado pela oportunidade para um debate tão importante e, principalmente, com dois ícones da advocacia brasileira, que são Cássio Telles e Ricardo Breyer. Muito bem, belas palavras aí. Então, desde logo, também já passamos a palavra ao Dr. Ricardo Ferreira Breyer, direto do Rio Grande do Sul, presidente da OAB Gaúcha. Dr. Ricardo, fique à vontade. Que bom estar com vocês, doutor Vitor Loureiro Filho, agradecer o convite dos sindicatos advogados do Estado do Paraná, para a gente debater um tema importante, né? São várias questões, como bem colocado pelo doutor Cássio, doutor Rafael, nossos grandes presidentes do Paraná e Santa Catarina. Nós temos tido muitas conversas ao longo dessa caminhada, né, que nos pegou de surpresa a partir de março, e estar aqui hoje para a gente começar a debater e discutir essas eleições diretas é fundamental também nesse processo que nós estamos envolvidos, né? Nós estamos trabalhando muito, né, a tecnologia que está hoje posta através de várias plataformas que fazem com que a gente possa se comunicar e, acima de tudo, estar em reunião permanente com os nossos presidentes de subseções, que é a base que sustenta todo o sistema OAB. É muito importante ouvir os presidentes de subseções, é muito importante ouvir o nosso conselho seccional, e a gente tem trabalhado isso enfrentando toda esta problemática, que eu digo assim, eu sinto um pouco de inveja dos meus colegas do Paraná e de Santa Catarina, porque aqui no Rio Grande do Sul nós estamos numa luta ferrenha, que são os processos físicos do TJ, que são mais de 3.400.000, mas não conseguimos abrir o fórum. Nós temos 162 comarcas, nós conseguimos já abrir 120, né? E estamos na expectativa aqui em Porto Alegre agora, do governador do estado, semanalmente ele lança um critério sanitário por bandeiras, né? Bandeiras vermelhas, bandeiras laranja e amarela. A bandeira vermelha permanece o foro fechado. Nas regiões que tem bandeira laranja e bandeira amarela está aberto. Então, a expectativa é muito grande, não sei se concretiza, de Porto Alegre, depois de 4 meses, Porto Alegre ter o seu foro aberto com a bandeira laranja, para que os colegas possam acessar o processo físico, que não tem trabalho remoto na Justiça Estadual, né? Nós precisamos movimentar esses processos físicos. Mas eu te diria, uma das coisas boas que surgiu é que o presidente do tribunal se comprometeu a digitalizar um grande programa em 18 meses, todos os 3 milhões de processos. E ele foi longe agora, numa entrevista que teve conosco recentemente, que Porto Alegre, ele quer que toda Porto Alegre, as comarcas de Porto Alegre, até o final do ano, como crime, fique digitalizado. Então, é um desafio que a gente está enfrentando, pandemia, mas eu quero dizer que esse processo de tecnologia é um processo de democratização.
ou seja, a gente poder debater com vários colegas do país, a gente poder levar informação a advogados que estão tão distantes e que não poderiam vir a um evento pessoal nesse momento, e a gente está levando a informação. E acho que esse teu debate, essa tua provocação sobre eleições diretas na OAB, tanta coisa acontecendo, mas esse tema também está acontecendo no Conselho Federal, acho que é importante, né, para a gente poder amadurecer cada vez mais esse debate com o nosso sistema em si. Doutores, deixa eu até fazer esse comentário, porque o nosso programa, além de assistido por acadêmicos de direito, advogados, juízes, promotores, né, ministros, enfim, é um programa muito assim dirigido, né? Mas para os leigos que agora nos assistem e não entendem, uma explicação rápida de como funciona. Nós temos 27 seccionais no Brasil que a cada 3 anos fazem a eleição da sua presidência e da sua diretoria. Junto com esta eleição, são eleitos 3 conselheiros federais que formam um colégio eleitoral de 81 advogados e advogadas, e estes é que fazem aí a escolha do presidente nacional da OAB, e né, dessa forma que é feita. Então, a situação posta, examinada hoje, é que essa situação possa ser modificada, né? Sabemos, inclusive, que essa situação vai passar por projeto de lei, aliás, já tramitam projetos de lei na Câmara Federal para que essa situação possa realmente ser mudada. Mas, exatamente, ela precisa do impulso político, né? Da força política, da vontade política de realizar essa mudança, né? E a mudança ela só acontece quando há um clamor, né? De uma classe, de um grupo de pessoas, para que a lei seja mudada, né? Aos presidentes eu vou pedir um espaço, nós temos aí alguns blocos para conversar a respeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. A Unileia é uma instituição de ensino superior pioneira que atua na educação à distância há mais de 10 anos e tem a missão de oferecer cursos de educação superior de alta qualidade. Oferecemos pós-graduação à distância com a experiência, a qualidade e a metodologia que só a Unileia tem. Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são oferecidos em nível de especialização, direcionados às áreas profissionais com o intuito de preparar o aluno para o mercado de trabalho. A Unileia oferece mais de 1000 cursos, todos autorizados pelo MEC. Tudo isso com a atenção individual do professor, que é responsável por orientar o aluno em todas as atividades propostas, incentivar o estudo, esclarecer dúvidas e motivá-lo durante todo o percurso. Isso é a educação 100% digital da Unileia. Pós-graduação à distância com a experiência e o aprendizado que só a Unileia tem. Muito bem, continuando aqui pela Rádio Blitz e pela CWB TV, com o programa Sinap no ar e as entrevistas aí com os presidentes da OAB dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos de volta com o programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, hoje recebendo os ilustres presidentes da OAB do Paraná, Cássio Lisandro Teles, de Santa Catarina, o Dr. Rafael de Assis Horn, e do Rio Grande do Sul, o Dr. Ricardo Ferreira Breyer. Quero fazer só um parênteses aí ao presidente de Santa Catarina, porque sou catarinense, barriga verde, nasci em Brusque, Santa Catarina, filho de família Loureiro Bauer, do ramo de tecidos e tal, né? O início de faculdade foi a Univale, antiga FEPEV, hoje Univale, ali que comecei a faculdade de Direito, coisa de 30 anos atrás. E o Cássio até numa outra entrevista conversando sobre a evolução que a gente passou, começando com máquina de escrever, lembra, Cássio? E o advogado sempre com tecnologias. Como o doutor Ricardo se referiu agora, hoje nós estamos com essa tecnologia, essa conversa. Imagina como é que
o Sinap conseguiria fazer uma entrevista no seu programa de rádio e televisão sem essa tecnologia, estando aqui conversando. É uma forma realmente inusitada e a gente sempre aprendendo, né? Muito bem, eu devolvo agora a palavra do Cássio para ver essas tratativas, né, Cássio? O que nós temos, doutor Cássio, que fazer, o que acompanhar, o que a OAB do Paraná, né, está caminhando nesse sentido. Por favor, doutor. Bom, doutor Vitor, eu acho que a caminhada, ela passa por várias fases, né? Embora você tenha referido a questão da existência de alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, eu tenho certeza que quem saberá fazer a melhor lei é a Ordem dos Advogados do Brasil. Acho que nós, advogados, é que temos que decidir qual é o melhor projeto, qual é a melhor forma de encaminharmos a escolha dos nossos dirigentes. Aqui no estado do Paraná, nós já iniciamos essa discussão no Conselho Pleno, já realizamos 3 sessões em que deliberamos, inclusive, posicionamentos, encaminhamos os posicionamentos já objeto de deliberação ao Conselho Federal, que também tem uma comissão e que está debatendo lá no âmbito dessa comissão e que depois vai ao Conselho Pleno para uma análise. Aqui no Paraná, o que eu posso dizer? Nós já temos definido que a nossa seccional, e essa votação foi unânime, inclusive no plenário, né? Ela quer eleição direta, A decisão é de que cada voto valha para a indicação, então seriam conforme as seccionais. Há uma divergência aí com relação ao sistema federativo para que cada unidade escolha diretamente, mas ao final cada estado tenha um voto para fazer a escolha, conforme os advogados da sua base definirem. Nós aqui também definimos que entendemos que a eleição deve ser por voto à distância, não precisar mais comparecer num determinado dia, numa urna física, né, presencialmente. Nós entendemos que já há condições de fazer a eleição pela internet. Nós também entendemos aqui foi por maioria de votos, mas foi uma larga maioria, que o voto deve ser facultativo. Nós também já entendemos que deve haver uma limitação de gastos na campanha, e o critério que está sendo sugerido pela OAB Paraná é R$10 por inscrito, né? E esse R$10 hoje, poderá ter uma forma variável, mas o limitador é R$10 por advogado inscrito, né? E isso vai valer em nível estadual, em nível federal também, tá? E também nós deliberamos que deverá haver, para concorrer ao conselho, à presidência, né, para inscrever a chapa, deverá ocorrer pelo menos a indicação da seccional a qual pertence o presidente, né? A seccional, então, deverá fazer essa indicação, e se ele não obtiver na sua seccional a indicação, então ele obtenha em 3 outras seccionais essa indicação. Nós também estamos definindo aí outras matérias, como a questão de cotas para mulheres, cotas para outros segmentos. Também estamos debatendo isso, não chegamos ainda nessas deliberações. Mas são temas que são fundamentais, e eu quero aqui dizer que o Paraná tem uma posição pela eleição direta, desde que eu fui vice-presidente do Juliano Breda, em 2013, onde nós fizemos uma enquete aqui no Paraná. Naquela época já era maciça a vontade dos advogados paranaenses e advogados paranaenses de elegerem diretamente o presidente do Conselho Federal, porém, naquela época não avançou esse debate. Hoje, eu acho que é muito propício, nós estamos com uma democracia amadurecida e é muito propício levar à frente esse debate, e eu espero com toda sinceridade
que as eleições diretas sejam realidade na nossa entidade. Muito bem, são bons encaminhamentos, né? Trazendo aí várias circunstâncias, né? Um trabalho muito bom da OAB com essas limitações, com esses parâmetros, né? Muito importante realmente, né? Porque nós teríamos colégios eleitorais e quantidade de votos completamente diferente, né? Estado de São Paulo, vamos comparar o número de inscritos em São Paulo com o Acre, né? Com Rondônia, etc. Realmente ficaria disforme, né? Passo a palavra ao Dr. Rafael Horn sobre essas questões, né, mais próprias da própria eleição, né, ou parâmetros para a eleição. Olá, Vitor. Muito satisfeito. Então, temos aqui um conterrâneo. Então, nós estamos em maioria aqui na sala virtual. E em Brusque ainda, o meu avô, Oswaldo Ariasoni, foi magistrado em Brusque. Foi juiz em Brusque, por uma longa data. Satisfação, então, tê-lo aqui. Mais um motivo pelo qual fico muito honrado com o convite. A questão das eleições de OAB, é importante mencionar que poucas entidades têm um pleito tão concorrido e talvez com eleições eleitorais tão intensas como na Ordem dos Advogados do Brasil. Se verificar de outros conselhos, poucos movimentam tanto a sociedade como os pleitos eleitorais da OAB. E nos parece que, há um tempo atrás, até se justificaria o regramento pelo qual foi imposto, né, algumas obrigações para fins de registro de chapa, para a diretoria da OAB Nacional, para fins de eleição indireta, né, porque nós tínhamos, por exemplo, numa eleição para o Conselho Federal da gestão posterior, que exige 6 apoiamentos da gestão anterior, ou seja, o candidato ou alguém que quisesse fazer a gestão do Conselho Federal, ele precisaria de um apoio de 6 presidentes que podem até, inclusive, não ter sequer sido eleitos ou seu grupo político não ter sido conduzido. Me parece uma exigência que não se coaduna com a realidade democrática dos dias de hoje. E um outro ponto é a questão da eleição ser feita, o colégio eleitoral, ser feita por 81 conselheiros federais e não que esses 81 conselheiros federais podem votar de acordo com a sua vontade pessoal, ainda mais que o voto é secreto, ou seja, ele tem, para mim, 2 distorções. Primeiro, que se ele está representando um eleitorado, ou seja, quando o Conselho Federal está dando esse voto, ele, a partir do momento que ele não está votando por si só, não há razão para que ele tenha a proteção do voto secreto. Então, ali já havia uma disfunção, me parece, de longa data. Esse voto não poderia, ao nosso ser secreto, pelo fato de ele estar representando alguém, não votando por si só. Então, ele não tinha que proteger, na verdade, ele tem que abrir aquilo que ele pensa em nome do Estado que ele representa, da advocacia do Estado que ele representa, além do que ela é delegada a 3 advogados e não a advocacia como um todo. Então, por isso, nós fizemos aí, logo no início da gestão, foi no dia, eu tenho até anotado aqui, dia 6 de setembro e nos dias 13 e 14 de setembro, reuniões tanto do Colégio de Presidentes como de subseções aqui da OAB Santa Catarina, como do Conselho Seccional, e em ambos os casos foi por unanimidade feita 3 definições que, ao nosso sentir, são importantes. A primeira é o voto direto, com a retirada dessa representatividade dos conselheiros federais e colocando o voto de cada estado vinculado àquilo que aqueles inscritos na seccional decidiram. Então, seria um primeiro escopo, que seria a eleição direta, ou seja, que o voto estadual refletisse aquilo que os advogados inscritos na seccional pensam. Também vemos com um pouco de receio o fim do sistema federativo, que é um homem, um voto. Ela tem
no seu discurso algo de muito democrático, a questão do homem no voto. Mas se nós olharmos, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos da América, nas eleições dos Estados Unidos da América não funciona essa regra, um homem no voto. Lá funciona uma regra em que nem como foi o caso do próprio atual presidente, Donald Trump, nem sempre aquele que atinge o maior número de votos é eleito. Existe uma regra de acordo com a sua realidade. As federações, as confederações, a forma como foi feito o Estado norte-americano, ele justificou uma sistemática de voto federativo. E me parece que o nosso sistema atual, por ser federativo, em que a arrecadação das anuidades se concentra nas seccionais, em que o poder, a interlocução com os tribunais se concentra nas seccionais, nos parece preocupante retirar esse grau de federalismo que hoje existe para colocar a regra um homem, um voto. É um debate bastante polêmico. Eu tenho dúvida que se as eleições diretas, eu diria que elas são quase que uma unanimidade dentro da advocacia, não tenho dúvida alguma, se fizéssemos um plebiscito para deliberar a respeito, me parece que a questão do homem no voto não seria algo tão pacífico. E quem conhece o sistema de ordem sabe muito bem que quem acaba sendo sobrecarregado com as demandas, quem acaba recebendo todos os pleitos da advocacia e tendo a intensa interlocução com a magistratura, Ministério Público, Executivo, Legislativo, é a seccional. E por conta disso, esse federalismo ele empodera os presidentes dos seccionais. E por isso que hoje no sistema OAB existe o colégio de presidentes, que é, digamos, o órgão consultivo mais importante. Por quê? Porque ali são extraídos aqueles pleitos que vêm da base, o que a base pensa, o que a base pleiteia. Sendo assim, não há dúvida alguma de que essa importância da seccional pode ser reduzida a partir do momento que nós abolimos esse federalismo. E é muito simples pelo número de advogados que nós temos. Por exemplo, se colocarmos São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, talvez esses estados, eu não fiz uma soma, mas eles têm mais de 50% dos votos. Então, uma candidatura concentrada nesses grandes centros poderia ser fatal para qualquer outra pretensão de estados menores que muitas vezes precisam de um olhar muito mais atencioso, porque o Cássio foi presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas e sabe muito bem que são nesses rincões que a OAB tem de estar mais presente para aquela proteção do advogado que está afastado dos grandes centros. E eis porque essa desvirtuação do sistema federalista para o sistema um homem um voto pode causar algum transtorno no que se refere à efetividade da atuação das seccionais. E talvez, inclusive, uma concentração de poder exacerbada no âmbito do Conselho Federal, ainda mais se fazer valer aquelas propostas em que o número de conselheiros federais será proporcional ao número de advogados. Aí mesmo que no debate, a posição dos advogados de seccionais menores ficará muito prejudicada no debate no plenário do Conselho Federal. E, então, esse é um tema bastante delicado. É difícil de você explicar para quem não conhece o sistema OAB a importância do federalismo, mas é muito simples quando nós temos hoje às vezes uma divisão no âmbito nacional e que, por exemplo, nas seccionais em que nós conseguimos construir a unidade, nós conseguimos manter a força para fazer a interlocução com os tribunais. Mas se houver, porventura, essa concentração de poder nacional e, eventualmente, uma divisão, enfraquece quase que automaticamente os presidentes de seccionais. Há um outro tema muito polêmico de Santa Catarina. Doutor Rafael, me permite? Oi, claro, por favor. Só temos que fazer um pequeno intervalo. Então, peço desculpas, nós voltaremos ao tempo, porque o nosso tempo tem uns intervalos aí. Então, me permite só um. Essas coisas ao Cássio e ao Breia, aqui a gente se empolga no tema, né, mas advogado a gente não deve dar nunca a palavra. Vamos só fazer um intervalo, então.
Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Programa Sinap no ar, e hoje com a entrevista aí com os presidentes da OAB dos estados do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O tema: eleições diretas para o presidente nacional da OAB. Vamos lá. De volta com o programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Acabei fazendo uma interrupção aí do Dr. Rafael Horn, que estava desenvolvendo o assunto. Falou até exatamente isso, deu um microfone para um advogado é um problema, né? Ele começa a falar, mas não sabe a hora que termina, né? Por isso que as sustentações orais é 10 minutos e ali com o cronômetro, né, cronometrando, tá? Se me permite, doutor, eu só vou fazer o seguinte, democraticamente, eu vou também já passar a palavra ao doutor Ricardo Meyer, também respondo aí o seu conceito a respeito dessas eleições, né? Essas questões que o Dr. Castro colocou pontuais, até como orientação, né, divisão de votos e tal. Gostaríamos de ouvir também a sua posição, doutor Ricardo, por favor. Eu acho que foi muito bem colocado pelo Cássio, pelo Rafael, digníssimos, grandes presidentes, né, seccionais com experiência larga, pelo conhecimento do nosso sistema OAB. Eu sou a favor também do federalismo, acho que tem que ser uma eleição para presidente nacional saindo por seccional, sendo uma chapa única, votando para presidente nacional, presidente seccional e caixa. E dali sai o representante escolhido da região e somará e ganhará a eleição quem tiver mais votos dentro das 27 seccionais. Esse é um processo que tem se debatido dentro do Conselho Federal, através de uma comissão que foi, de alguma maneira, colocada especialmente para tratar do tema. Eu queria trazer sempre, essa questão ela sempre vem à tona na ordem. Acho que o Rafael coloca bem, e o Cássio, dessa eleição disputada, do interesse, da importância da OAB no cenário de representação da advocacia, principalmente da sociedade. Ela está lá na Constituição, que tem poderes para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, são poderes importantes, que falam em nome de fiscalização do governo, né, de ações do Executivo. Mas a gente sempre tem esse tema, ele vem à tona quando alguma coisa não está bem. Se nós estamos no norte correto, se nós estamos trabalhando de alguma forma dentro daquilo que existe na expectativa da advocacia, diminui essa pressão. Isso é uma questão que a gente vê. Nós tivemos aí com o presidente Lamar que não se falou em eleição direta em 3 anos dentro da OAB. A OAB passou ao largo desse tema, e o Cássio, né, e o Rafael era conselheiro, né, Rafael também, o Cássio também, trabalhando pelo Brasil por prerrogativas, se aproximando da base, ouvindo a advocacia, o Rafael trabalhando na representatividade intensa da advocacia catarinense. Tanto que com esse trabalho que foi feito nesses 3 anos, elencou os dois à presidência, né, das suas devidas seccionais. Muito embora não estando na base local, mas trabalhando nacionalmente pela advocacia e o reconhecimento. Então, quando as coisas não vão bem, às vezes, na instituição, volta-se esta porta da eleição, que nós temos que ter um cuidado enorme. Primeiro,
para evitar que aventureiros que não conheçam o sistema de um primeiro momento possam estar à frente dessa instituição que tem 90 anos. Nós temos grandes presidentes na história da OAB, né, nacional. Então, a primeira questão, nós temos que ter uma maturidade muito grande para reconhecer de que esse processo ele é um processo que pode ter duas vias, né? Essa via da porta aberta, para que a gente não tenha uma pessoa que não tem um trabalho de ordem, queira aventurar, queira trazer uma posição que é diferente da instituição. O presidente de ordem ele tem que estar relacionado intimamente com os princípios da instituição. Não fazer dessa instituição um sindicato, não fazer essa instituição de um partido, e sim, partido que eu digo político, o único partido é o partido institucional da OAB. A fala tem que ser nesse sentido, representação institucional da advocacia e fiscalização dos abusos que possam ser praticados na via legislativa do governo, né? Outras questões, nós temos várias associações que podem, inclusive os sindicatos que têm força também nos seus estados, ampliar mais o debate, trazer um debate mais político para a questão. Então, a eleição direta, ela mexe um pouco com o sistema, nós temos que ter um cuidado, mas ela também pode representar, e eu digo assim ao Cássio, ao Rafael, uma oxigenação democrática plena, né? A OAB que defende incansavelmente a democracia externa, defende aquilo que se diz o Estado Democrático de Direito dentro do sistema brasileiro, faz uma democracia, sim, parcial na sua instituição. Faz porque nós três aqui estamos eleitos pelo voto dos advogados, né? Os advogados nos elegem, né? A nossa chapa, a nossa construção. Então, nós temos uma parcialidade, né? Agora, a outra questão da representatividade, que também se discute, porque também os conselheiros federais, quando eles são eleitos, eles estão eleitos pela representação da classe. E há aí um dispositivo de que esse sufrágio da votação que elegeu ao conselheiro federal lhe dê legitimidade também para falar em nome da advocacia do Estado na eleição do presidente federal lá no dia 1º de fevereiro, quando se reúnem os 81 conselheiros e cada um individualmente vota. Então existe também aqui, não é uma arbitrariedade essa eleição, ela tem também um tom democrático. O que nós queremos agora é o amadurecimento do debate para ampliar a participação de todos na questão da eleição. E acho que o Paraná já tem a sua proposição, Santa Catarina, não sei, Rafael, eu tenho que conversar com o meu conselho, né? Vou aproveitar o meu conselho agora, na sexta-feira, na próxima nós vamos fazer, dia 28, uma reunião do Conselho Seccional, eu vou levar essa questão em pauta, da questão da aprovação, né, das eleições diretas, e a gente vai ter uma posição do Rio Grande do Sul. Mas uma coisa é certa, já que acho que entre nós três, que a eleição não pode ser mais no papel, né? Acho que as eleições elas vão ter que ser digital, o custo vai ser altíssimo de uma eleição, então digitalmente, uma plataforma segura, que tem né, toda uma fiscalização. Nós já vimos várias entidades, né, fazendo isso com grande precisão. Então, um ponto nós evoluímos, mas acho que também estamos dando passos importantes. E o Cássio coloca uma coisa fundamental. Não adianta ter legislação ou legislador querendo fazer política nessa hora com um nome chamado OAB. Ou seja, um parlamentar, vamos criar uma eleição direta. Isso não pode. O OAB tem que participar desse projeto diretamente, porque ali tem pessoas que possam trazer experiências importantes e falar em nome da instituição. Então, também temos que ter um cuidado nesse país que politiza tudo. Nós estamos numa pandemia, nós estamos politizando a pandemia, inclusive isso. Inédito no mundo isso, né? Aqui nós estamos politizando. E não queremos politizar também a nossa eleição. Ela tem uma natureza política? Tem, mas a sua construção ela tem que ser muito responsável, para que a OAB continue forte, com representantes fortes e eleitos democraticamente. Vai ser uma experiência muito interessante. Ver a advocacia votando, acho que é uma coisa bacana, e vai forçar também, digamos assim, ainda mais aqueles que desejarem ser candidatos, estar em toda a base, porque ele vai precisar dos votos das 27 seccionais. E ele vai ter que conhecer muito o sistema OAB, ele vai ter que conhecer muito os critérios de cada seccional para ter um debate importante com os presidentes das seccionais. Doutor Ricardo, me permite, vamos fazer mais um intervalo, tá? Já voltamos em seguida.
Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Programa Sinap no Ar, hoje um programa especial com a entrevista aí com os presidentes da OAB dos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob o tema Eleições diretas para o presidente nacional da OAB. E vamos aí dando sequência ao último bloco aí dessas entrevistas. Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Muito proveitoso o debate. Estamos tratando com os presidentes do Estado do Paraná, Dr. Cássio Lisandro Teles, presidente da OAB Santa Catarina, Dr. Rafael de Assis Horn, e da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Ferreira Beio. O nosso invitado, o assunto é apaixonante, tem muitas situações de diálogo e conversa, mas vamos encaminhar para as considerações finais, eu já agradecendo a participação de todos, né? Vou passar então para o estado anfitrião aí, para o anfitrião, doutor Cássio, né? Recebendo os seus colegas aí de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Doutor Cássio, suas considerações finais, à vontade. Ô, Vitor, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez esse espaço que o Sindicato dos Advogados do Paraná nos proporcionou e dialogar com a advocacia paranaense, com a nossa base. Nós, três presidentes, temos algo em comum, que é sempre a prioridade das pautas da advocacia. Toda a nossa gestão é focada nisso, em atender os nossos colegas, em melhorar dia a dia profissional, as condições de trabalho, a dignidade financeira também, o respeito pela advocacia. Isso é comum entre nós três e é a prioridade que nós sempre damos. E acho que aqui nós podemos também externar àqueles que nos assistem e nos ouvem esse nosso posicionamento que é muito claro. E eu apenas, para encerrar sobre essa matéria das eleições, eu diria que, na minha opinião, a grande vantagem de nós termos uma eleição direta é que o presidente do Conselho Federal, quando escolhido, será um presidente que dialogou com a advocacia, presidente que apresentou propostas, que apresentou pautas, presidente que trouxe ideias, presidente que ouviu também as sugestões e as ideias e os anseios da classe. Com isso, eu não tenho a menor dúvida, porque é assim que o Rafael, o Breyer e eu fomos eleitos, percorrendo os nossos estados, fazendo campanha, apresentando propostas, e todos nós temos claramente uma linha de trabalho apresentada e que pauta dia a dia as nossas ações. Eu acho que essa é a grande vantagem de proporcionar uma eleição direta na nossa. Obrigado, doutor Vitor. Um grande abraço ao Rafael, ao Ricardo também. Obrigado por vocês terem estado conosco, ainda que virtualmente, aqui no Paraná. Muito bem. Muito obrigado, doutor Cássio, pela sua disponibilidade. Doutor Rafael, então, passa a palavra, as considerações finais. Bem, mais uma vez, saudar aí nossos presidentes, saudar o nosso anfitrião, Vitor. Realmente o Cássio tocou num ponto muito importante. Quando nós partimos para uma campanha eleitoral no âmbito da OAB, nós apresentamos um projeto e depois que esse projeto é vitorioso, quando nós somos eleitos, uma eleição direta, com a participação de todos os colegas, nós temos a legitimidade. Então, primeiro nós temos um projeto para executar, colocado em discussão durante o pleito eleitoral, e depois, quando ele é vitorioso, nós temos a legitimidade. E o que talvez
muitas vezes falte legitimidade aos líderes, principalmente no momento que um país vive uma polarização tão grande, no momento de tamanha polarização em que a OAB precisa, hoje, de muita unidade, muita força para conseguir reverter um quadro de afastamento da advocacia do sistema de justiça, que foi incrementado por conta da pandemia. Seja na questão do atendimento presencial, nas imposições das audiências virtuais, na questão dos julgamentos virtuais nos tribunais, da dificuldade de despacho com os julgadores. E isso demanda uma força, uma legitimidade que muitas vezes fica faltando, o melhor que seja o líder que esteja à frente do processo. Então, as eleições diretas me trazem um sentimento de legitimidade. E quando nós estamos num momento de normalidade, ela talvez não faça tanta falta. Mas no momento de crise, e o Cássio e o Breyer sabem muito bem o que é isso, uma crise, o quanto a legitimidade nossa faz a diferença para que um presidente do tribunal entenda que ele não está mais discutindo com a figura do Cássio, a figura do Ricardo, a figura do Rafael, mas sim o presidente de uma seccional eleito pela Constituição. E talvez seja isso que esteja faltando. No mais, reiterar, primeiro, o posicionamento também pelo voto online de Santa Catarina, que é realmente, nem que fique facultativo para cada seccional proceder da forma como entender mais conveniente, mas o voto online vai garantir maior participação, porque não há dúvida alguma que o advogado do seu escritório ele vai ter muito mais facilidade do que se dirigir a um local físico, enfrentar fila, muitas vezes enfrentar amigos de dois lados das chapas e fica aquele constrangimento. Retirar esse sentimento de constrangimento da advocacia é muito importante. E, por fim, também para aumentar mais a legitimidade, pensamos aqui, uma defesa também nossa de Santa Catarina, é o fim do chapão, para que aqueles que estão no Conselho, a temática atual, ele tenha uma maior representatividade por parte da base. Esse é um ponto também bastante polêmico, mas o que nós precisamos é isso, é legitimidade. E quando nós temos legitimidade dos representantes, tudo fica mais fácil na defesa dos interesses da advocacia. Então, agradeço mais uma vez, Vitor, pela oportunidade. Mais uma vez, um grande abraço aos meus amigos, irmãos, com quem aprendo muito, Cássio Teles e Ricardo Breyer. Muito bem, muito obrigado pela presença, então, nessa entrevista. Vamos encaminhando, então, doutor Ricardo Breyer, para considerações finais. Por favor. Obrigado, Vitor, mais uma vez pelo convite, pelo carinho do convite, para a gente debater um tema tão difícil, complexo, e ainda mais em tempos de pandemia, né? Mas eu quero também agradecer a esses dois grandes e gigantes presidentes, que é o Cássio e o Rafael, pela parceria, pela paciência de entender os meus questionamentos, nos ajudar aí a poder fazer o melhor possível nesse momento, que já enfrentaram, principalmente essa questão dos processos eletrônicos, que eles conseguiram enfrentar bem e a gente está remando aqui. Então, quero agradecer toda essa paciência, essa parceria que eles têm tido comigo aí nessa caminhada. E dizer, mais uma vez, de que a OAB ela tem a maturidade correta para enfrentar esse tema das eleições diretas. Eu acho que o voto do nosso presidente da comissão eleitoral, o vice-presidente hoje, Viana, foi um voto importante, num parecer, né, que ele apresentou pela questão da representatividade do voto distrital, enfim. E isso nós temos que levar para a base. Acho que nós temos que ouvir a base. Quem nos sustenta politicamente e quem acredita no voto é a base, é as subseções, é os advogados. E nós vamos levar aqui no Rio Grande do Sul esse debate forte, e dependendo do que for sair, consequentemente, nós vamos defender junto com outros que pensarem da mesma forma no processo democrático de eleição da OAB. Eu só quero, acima de tudo, dizer de que esse tema talvez se confunda com a urgência, tem a pandemia no meio de tudo isso, mas eu vejo todo o cuidado possível para evitar com que se politize essas eleições para fora, né? E que a gente possa ter toda a maturidade possível para debater internamente o tema. Nós já não há mais espaço para a manutenção, digamos assim, de um sistema que já está há muito tempo na ordem e que a própria advocacia, que é a base de tudo isto, se sinta descontente de não participar diretamente dessa eleição.
Então, acho que é um direito que a advocacia tem, na minha visão, né? Eu vou ouvir a base toda, mas na minha visão, um direito que a advocacia tem de participar da sua entidade de classe, até porque essas eleições, elas vão legitimar também a questão lá na frente de um mandato não tão condizente, um mandato tão afim, um mandato com problemas. Se for uma eleição democrática, se divide mais essa responsabilidade do que só com 81 conselheiros e 27 presidentes na escolha de um candidato. Então, acho que essa amplitude essa fragmentação, esta forma de nós termos mais pessoas, colegas a votar, isso vai dar mais legitimidade ainda para que o presidente que assumir a ordem nesse procedimento, ele possa nos representar com toda a clareza democrática possível da instituição. Então, eu quero mais uma vez agradecer e vamos nos encontrar, acho, brevemente, em vários segmentos da nossa OAB, debatendo essa questão das eleições diretas, fora o trabalho árduo, cansativo, exaustivo, mas prazeroso para todos nós, que é defender as nossas prerrogativas em tempo de pandemia. É algo assim incalculável o que nós estamos fazendo por computador, e a gente está aqui, está no interior, está em tudo que é lugar, e falando com o tribunal. E acho que assim a advocacia poderá, se aproveitar bem esta pandemia, voltar a ser olhada diferentemente pelo Poder Judiciário. Nós não podemos simplesmente aceitar tudo o que vem da virtualização da justiça. Sem a virtualização, nós já estávamos muito complicados na relação com o judiciário, morosidade, etc. Mas agora, a relação, comunicação com os magistrados, democracia na relação com o advogado. Isso nós temos que reconquistar. Acho que se perdeu no tempo isto. E talvez nesse momento de pandemia a gente possa também reconquistar essa valorização importante do advogado, e eu tenho certeza que eles podem contar com esses presidentes que estão aqui conosco da região sul, que nós estamos trabalhando para isso. Muito bem. Obrigado, então. Agradeço a presença de todos. Vamos encerrando nossa entrevista, nosso debate, né? Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná.